Isto é o Kids Club Time. Kids Club Time. Kids Club Time é um momento muito louco para juntar toda a família lá em casa. Há história, há versículo, há perguntas e risadas. Venham todos juntos, é muito divertido. Kids Club Time tem histórias da Bíblia mesmo incríveis. Kids Club Time, não precisas de ser um sabichão. Kids Club Time, entra na onda e curte o som. Kids Club Time, é muito bom. Isto é o Kids Club Time. Olá! Espero que a vossa semana esteja a correr bem. Então, estão prontos para começar o Kids Club Time? Sim? Sentem-se com os irmãos, com o pai ou a mãe e vamos começar primeiro com o versículo. Vocês ainda se lembram do versículo? Sim? Então digam já aos pais, a ver se conseguem sem ajuda. Conseguiram? Então agora vamos cantar, sim? O Deus eterno é o nosso Rei, é Ele quem nos vai salvar, Isaías 33, 22. Outra vez? O Deus eterno é o nosso Rei, é Ele quem nos vai salvar, Isaías 33, 22. Só mais uma vez. O Deus eterno é o nosso Rei, é Ele quem nos vai salvar, Isaías 33, 22. Então, lembrem-se do nome daquele rapaz com quem Deus falava? Era o Samuel, não era? Ele foi crescendo e agora já era grande, já era sacerdote e profeta, que é uma pessoa que traz a palavra de Deus para as pessoas, e era o líder do povo de Israel. Ele não era como os filhos do Eli. Ele até ficou muito triste e zangado, porque via que muitas pessoas já não seguiam o Deus eterno, mas tinham comprado ídolos e imagens dos deuses dos povos à sua volta, os povos que adoravam esses ídolos. Como é o versículo? O Deus eterno é o nosso Rei, é Ele quem nos vai salvar, dizia ele. Livrem-se daqueles ídolos, aqueles deuses falsos que vêm do diabo, e adorem só o Deus eterno. E então as pessoas ouviram o que o Samuel disse e fizeram isso. Partiram os seus ídolos aos bocados e começaram a adorar o Deus único e verdadeiro. Agora, o Samuel era o líder do povo, mas não era o seu rei. Para Samuel, Deus era o rei e ele sabia que precisava da ajuda e dos conselhos de Deus. Quando as pessoas precisavam de saber o que deviam fazer, vinham ter com Samuel e ele perguntava a Deus e depois dizia-lhes. Bem, certo dia, os filisteus voltaram a atacar de novo, mas o Samuel não teve medo. Preparem os seus corações, peçam perdão a Deus pelos pecados e confiem nele. Então fizeram todos isso. E sabem o que aconteceu? Deus mandou uma grande tempestade com um fortíssimo estrondo de trovoada. Bum, 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 bum.
e relâmpagos que brilhavam tão forte que nem dava para olhar. Vocês já ouviram trovoada assim? Assusta, não assusta? Só que nesse dia foi ainda mais forte. Os filisteus ficaram tão assustados que entraram em pânico e fugiram, com os israelitas atrás deles. E naquele dia, os israelitas conseguiram ganhar uma grande vitória sobre os seus inimigos. Como diz o nosso versículo, o Deus eterno é o nosso Rei. É Ele quem nos vai salvar, e foi mesmo assim. Quando confiaram em Deus para ser o seu Rei, Ele dava-lhes sempre a vitória. Mas os anos foram passando e o Samuel ficou velho. E os filhos dele não eram como ele. Eles não eram homens que confiavam em Deus. Eles até eram gananciosos e faziam favores às pessoas em troca de dinheiro. Então o povo de Israel vieram ter com Samuel e disseram: nós não queremos os seus filhos como juiz sobre nós. Eles não são homens que confiam em Deus. Nós queremos um rei, disseram eles. Os outros povos têm um rei. Por que é que nós não podemos ter um rei? Bem, Samuel ficou triste, mas falou com Deus sobre isso. Ó Deus eterno, tu sempre foste o nosso grande rei, mas agora o povo está a exigir um rei humano. O que é que eu devo fazer? Avisa o povo que um rei humano vai querer o seu dinheiro para construir palácios só para ele e vai exigir que trabalhem e lutem por ele. Mas quando Samuel disse isso ao povo, eles disseram: nós não nos importamos. Queremos um rei como todos os outros países ao nosso redor. Nós queremos ser como os outros. Então, Deus decidiu dar a eles o que eles queriam. E disse a Samuel que escolhesse um rei para eles. E eles ficaram todos contentes. Vamos ter um rei! Vamos ser iguais a todos os outros povos. Mas será que era boa ideia? O que é que vocês acham? Bem, para a semana vamos descobrir o que é que aconteceu. Mas agora nós temos algumas perguntas para pensarem em família. Estão prontos? Primeira pergunta. Deus era o rei do povo de Israel. E Deus era um bom rei para eles? Ele ajudava-os? Ele ouvia-os? O que é que vocês acham? Pergunta número 2. Por que é que acham que o povo de Israel queriam um rei humano? Três. E tu e a tua família? Quem é o rei das vossas vidas? Todos temos uma escolha a fazer. E pergunta número 4. Qual é o versículo? O Deus eterno é o nosso rei. É Ele quem nos vai salvar. Isaías 33, 22. Bem, agora podem orar em família, dizer a Deus o quanto o amam e querem que seja o vosso rei. E o quanto querem ter mesmo um relacionamento forte com Ele. E aquela amizade e ouvi-lo a falar convosco. Até para a semana. E não se esqueçam que domingo temos um Em Família. Não se esqueçam de vir mais cedo à fonte, às 17 horas, porque vamos ter um tempo muito divertido. Será que o xerife conseguiu apanhar o escaravelho? Até domingo!